Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Na minha última gravação aqui eu falei sobre a diferença entre escritura pública e matrícula. E hoje eu gostaria de falar sobre uma outra diferença, que é a escritura pública em relação ao contrato particular, o contrato de gaveta, né? Você deve saber que é muito comum fazer primeiro um contrato particular, um contrato de gaveta, né? E depois de passadas algumas questões, por exemplo, regularizar o bem ou então fazer o pagamento daquele bem, aí as partes vão lá no tabelionato e fazem a escritura pública de compra e venda, que nada mais é do que um contrato particular, só que agora com fé pública, né? E por que existe essa diferença? Primeiro, por dois aspectos que o legislador quis impor para algumas garantias, né? A garantia da validade, da titularidade de quem está vendendo e comprando, né? Porque, por contrato, o contrato ele é uma folha de papel que aceita tudo, né? O que eu escrever aqui no computador e imprimir vai aparecer no contrato, mas não necessariamente reflete a realidade dos fatos. Então, se eu desse liberdade para que as pessoas comprassem e vendessem seus bens só por instrumentos particulares, ia virar bagunça, né? Ia ter gente comprando e vendendo coisa que não é mais sua, as pessoas não iam mais recolher os tributos necessários, né? Menor de idade ia vender bem que não pode vender ainda, então uma série de problemas aconteceriam. Então, por que é necessária a escritura pública? A escritura pública ela é lavrada perante um profissional chamado tabelião de notas. O tabelião, ele é concursado, né? Ele assume uma posição, uma responsabilidade perante o cartório dele, né? Que é de fiscalizar os atos que estão acontecendo. Então, como ele responde pessoalmente, o CPF dele responde por eventual erro, ele vai cuidar se quem está vendendo pode vender, né? Não digo pode no sentido íntimo da coisa, né? Cada um é livre para fazer o que quiser com seus bens, mas no sentido legal, legislativo da coisa mesmo, né? Quem pode vender? Quem pode vender é quem é dono, quem não está com a dívida penhorando aquele bem, né? Se tem dívida penhorando, ele vai ter que fazer constar ali que o comprador declara que ele está ciente que existe aquela dívida, né? Se o titular é falecido, ele vai exigir que primeiro se faça um inventário para depois fazer a venda, então você não consegue simplesmente vender. Tem muito herdeiro que faz isso, né? Ele pega ali o bem do falecido e, eu vou vender. Aí faz um contrato, eu sou o herdeiro, estou vendendo, mas e se tinha mais herdeiros? E aí? Né? E se esse bem não era herança? Então é o inventário que vai dizer quem é dono e quem não é, numa herança, né? E esse é só um exemplo. Então o tabelião ele faz essa análise criteriosa para saber se dá para fazer a transferência desse patrimônio ou não. E depois o registrador, lá no registro de imóveis, novamente ele vai fazer essa análise. E outro aspecto é o tributário, né? Se eu estou comprando e é oneroso, então eu tenho que pagar o ITBI para a prefeitura. Se é herança ou é doação, então é não oneroso, não tem custo. Se não tem custo, é uma doação. Se é uma doação, eu tenho que pagar o ITCMD, que é o imposto estadual que vai lá para a Receita Estadual, né? O governo do estado. Então, quem fiscaliza essas situações é o tabelião. Então, assim, não deixa de ter valor o contrato particular. O contrato particular ele é importante e é por isso que muitas vezes ele vem intitulado como instrumento particular de compromisso de compra e venda. Por que compromisso de compra e venda e não compra e venda direta? Porque eu estou me comprometendo a comprar e vender depois lá na escritura. Mas eu já estou assumindo um compromisso. Esse compromisso vai ter prestações a pagar, esse compromisso vai ter obrigações a cumprir, né? Esse compromisso vai ter uma multa se eu desonrar. Então, o instrumento particular, o contrato de gaveta, ele tem a sua importância. Só que ele não é reconhecido como um título apto à transferência da titularidade. Então, eu comprei o apartamento do seu João, né? Aí o seu João e eu fizemos um contrato. Eu pego esse contrato, levo lá no registro de imóveis e digo, quero transferir essa matrícula para o meu nome. O registrador não vai transferir, porque esse instrumento não é um título, de acordo com a nossa legislação, né, apto a fazer essa transferência. Mas entre eu e o seu João já tem validade, né? Porque o seu João sabe daí que dia que ele vai receber. Se eu não pagar, ele pode me cobrar, inclusive judicialmente. Ele pode tentar rescindir esse contrato e pegar o bem de volta. Então, contrato tem importância. No entanto, quem vai dar a cartada final ali e vai oficializar o negócio e permitir que esse bem saia do nome de uma pessoa e vá para outra é depois a escritura pública.
Não é obrigatório o contrato, você pode ir direto fazer a escritura pública, mas até por uma questão de custos, né, ITBI, emolumentos do cartório, FRJ, que são taxas que a gente paga aqui, as pessoas optam por primeiro fazer um contrato, e aí se aquele negócio de fato for concretizado, depois faz a escritura e transfere o bem. Tá certo? Qualquer dúvida eu fico à disposição, você pode me chamar aqui nos meus canais do Instagram, do Facebook, para conversar sobre qualquer assunto. Tá certo? Um abraço, obrigado pela sua atenção.